Olá, mais uma vez, é com grande alegria que nos encontramos nesse espaço tão querido para a palestra de hoje. As palestras desse ano estão sendo baseadas no livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo nosso querido Emmanuel. E Emmanuel foi buscar numa carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 28, onde diz: trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. O título da palestra de hoje, No Plano do Bem. E Emmanuel começa a discorrer sobre o capítulo, nos cutucando então, mexendo conosco, no nosso mais íntimo, no âmago da nossa alma. Nós que já caminhamos tanto, mas ainda há tanto a percorrer, vindos de múltiplas encarnações, inclusive essa tão especial, onde muitos já espiamos, muitos já provamos, e hoje nos encontramos nesse planeta, a caminho da regeneração, ainda em expiação e provas, mas um tanto quanto adiantados já nesse caminho rumo ao Pai da vida, nessa caminhada infinita, e tendo como Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, paramos muitas vezes e refletimos. Aspiramos por um mundo perfeito, onde a igualdade, a legítima fraternidade, o amor ao próximo, a igualdade de direitos e deveres, um mundo onde não se encontre rixas, adversidades, disputas, onde as diferenças não existam, onde somos todos iguais, aspirando essa novidade que é o mundo melhor, o mundo perfeito. Estamos então vivendo nessa transição. Nesse mundo que nós almejamos, onde não exista a carência, onde não exista a necessidade, a falta de comida, onde não exista a necessidade de ser melhor do que o outro, um mundo onde exista a melhoria de vida, de qualidade de vida, encarnados para todos, onde a caridade se faça mistério, ou como diz Emmanuel, onde a abastança suprima a carência. Esse é o mundo que nós almejamos, o mundo que nós aguardamos. Mas ainda há muito a nos provar, ainda há muito a expiar. Vejamos então o porquê. Se Deus é soberanamente bom e justo, se nos encontramos nesse mundo ainda tão carente de tudo isso que nós acabamos de falar, mas também onde há uma centelha pequena dentro de nós que nos faz incomodar ante essas disparidades comentadas, onde nós nos sentimos então incomodados com a falta de alimento nesse nosso país e também em outros, mas que é um grande desperdício em outros países, onde alguns vivam na extrema pobreza, enquanto outros nos incomoda pela extrema riqueza, onde alguns esbanjam essa riqueza e outros são tão carentes. Onde nós vemos, então, uma disparidade, uma diferença tão grande entre países ou mesmo em estados. Isso nos incomoda muito. Todos nós nos sentimos incomodados, em especial nos finais de ano, onde nós vemos, geralmente, crianças nos semáforos, esmolando, se humilhando, para quem sabe ter um Natal um pouco melhor. E isso nos incomoda muito. Lembrando sempre que o Natal é a passagem natalícia do nosso irmão maior, o Cristo, em que todo o planeta se comove. Todo o planeta se eleva nessa tentativa de chegarmos
a tentar compreender o nosso irmão maior. Esse incômodo, muitas vezes, ele é provindo de dentro de nossa alma, onde nós nos incomodamos e tentamos fazer algo melhor. Vejamos então, nós não podemos aguardar algo melhor se não fizermos a nossa própria parte. Precisamos começar a fazer a nossa parte trabalhando. Trabalho não falta. No momento exato em que nós vivemos, nessa pandemia mundial, muito trabalho caridoso nos foi proporcionado. Não só para os ricos, não só para os pobres, para todos. Um trabalho voluntário, muitas vezes, na montagem de uma cesta básica, no simples trabalho de transportar mercadoria de um lugar para o outro. Quem sabe essa pandemia nos foi dada como um presente, para que muitos de nós se propusessem a ajuda caridosa, comovidos com a carência de tantos outros semelhantes a nós. E quem disse que somente os mais abastados poderiam doar? Nós vimos correntes de caridades que ainda estão ocorrendo com a graça divina, onde as cestas básicas, a entrega de produtos de limpeza, a entrega de refeições estão sendo feitas diariamente. Foi um trabalho que somente teve a oportunidade de aparecer devido à pandemia, onde nunca poderíamos imaginar acontecer novamente. Então comecemos a fazer o trabalho por nós mesmos, pequeno que seja, conforme a nossa disponibilidade, conforme a nossa capacidade, mas que façamos sempre com muito amor. Façamos sempre com carinho, com amor, aquilo que nós melhor saibamos. Os motoristas, a exemplo, dirigindo as vans que levarão as cestas básicas aos mais carentes. Os que não tiverem talvez uma habilidade maior, simplesmente fazendo o esforço de montar cestas. Aqueles que têm uma capacidade, uma condição melhor financeira, doando os itens tão necessários à composição dessa cesta. E isso tudo de uma maneira sem vaidade, sem queixumes, fazendo simplesmente ou grandemente aquilo que Cristo nos ensinou, amando ao próximo como a nós mesmos. Devemos agradecer, por mais paradoxalmente que seja, essa pandemia, que tantos queridos e amados nos levou, mas também tantas oportunidades nos concedeu na prática do bem e do amor ao próximo. Que os que se foram jamais sejam esquecidos, mas acreditando sempre e sempre que Deus é soberanamente bom e justo e que nada nos acontece por acaso, que aqueles que se foram, que tenham ido, nos deixando grandes, enormes lições, e que estejam no melhor lugar, nos hospitais, aspirando a melhora espiritual, para que possam continuar trabalhando do outro lado, a exemplo que nós estamos tentando fazer aqui. E eu não posso deixar de me furtar de ler na íntegra o último trecho da palestra de hoje, do capítulo 163 do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel nos diz: cada um, diz ele, o Paulo, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Melhor momento que esse é impossível. Há muito trabalho a se fazer. Há muita caridade a ser feita. E com amor.
com paz no coração, acreditando, sempre, sempre, que Deus sabe o que faz. Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que nos consagramos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral. Cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo, a rebelião. Que Deus seja sempre louvado, que o nosso planeta continue na evolução, nesse crescimento, e que todos nós sejamos abençoados com a inspiração do Divino e com os nossos irmãos queridos sempre presentes. Muito agradecido pela oportunidade, que todos tenham uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.